Vamos lá, na linha do tempo, então. Não tinha. Tava tudo muito concentrado em um ponto só. Tenta traduzir em palavras bem fáceis, assim. E aí, de repente, teve alguma coisa. Que coisa foi essa que aconteceu essa expansão rápida? Tá. Quer que eu fale? Claro, claro. A minha... Eu sempre tive dúvidas quando eu comecei a estudar isso. A ideia é o seguinte. Tem que começar pelo seguinte. Em relatividade geral, você tem que interpretar o espaço-tempo como uma entidade real que existe na natureza. Então não é uma ferramenta. Existe a entidade, existe um negócio físico chamado espaço-tempo, beleza? Então, mas quando você fala entidade, eu não consigo conceber. Copo. Tá. Copo existe, ele tá aqui. O espaço-tempo ele existe, ele Tá não bom. é meramente uma ferramenta matemática, Certo. ele existe na natureza. Tá certo. Essa é coisa chamada espaço-tempo, beleza. Aí essa coisa que existe, Que é um universo quadridimensional. isso, que é o tudo, aí vem, ó... Tudo é a altura, a largura, e não sei o quê, Não. e mais tempo, tá tudo lá. E com tudo dentro, radiação, dentro. energia e matéria. Tudo, tá. Você tem que pensar, tipo, definição da palavra mesmo, universo, tudo que Tá. existe. Ah, e o lado de fora? Não tem lado de Não fora, tem é lado de tudo que fora. existe. Entendi. Inclusive o possível lado de fora, então é tudo. Tá. Tudo estava concentrado nesse pontinho pequenininho, finito. Certo. E aí, as ideias mais avançadas que a gente tem atualmente são das flutuações quânticas, né? E aí tem um campo ali que faz o negócio expandir muito rápido. Mas o que dá esse gato? Não sabe. Vamos ganhar um prêmio Nobel. Mas não se sabe, então. Não, tem o nome, é o campo de Inflaton e tal, a galera estuda isso e tal, Tá. mas é altamente, tipo, não vou dizer especulativo, mas Hipotético. é. Porque Tá. como é que você testa isso, entendeu? não tem como. Foi como eu falei, imagina um quebra-cabeça que a pecinha encaixa, mas o desenho tá apagado. Então tu não sabe se esse desenho encaixa com o desenho do resto do E o quebra-cabeça. problema disso é a matemática, porque a matemática permite várias soluções e não necessariamente as soluções fazem sentido fisicamente. E aí, se a gente não tem como observar, a gente não sabe qual resposta da matemática a gente vai utilizar. A solução é a expansão. É? Por isso que eu tô falando, o quebra-cabeça encaixa. A solução é a expansão, porque teve essa expansão tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Então, essas partes escuras, assim, que a gente vê do céu, é porque a luz não deu tempo de chegar. Mais rápido que a velocidade da luz. Calma. Então vamos lá. Mas é o universo. Não. É o espaço-tempo. Tudo bem que a métrica aceita, mas a gente tá falando de uma taxa de expansão. Se você pegar as unidades lá, ela não é uma não é uma unidade de velocidade. É uma unidade de taxa, né? Que tipo, tem basicamente dois espaços e um segundo. Faz sentido qualitativamente. É porque muita gente pensa que a velocidade, aí vem com essa coisa do tipo, mas a velocidade é maior do que a luz, como isso é possível? Ok que na métrica, tipo, isso poderia, porque o universo, ele não obedece a, tipo, o que ele tá dentro dele, no caso seria, tipo, a luz que tá dentro, mas a gente tem que ter uma cuidado de falar de taxa de expansão, que não é a velocidade. Tipo, são coisas diferentes. É porque a ideia original que muita gente pergunta é a seguinte: se nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, como então o universo poderia ter expandido? Aquela pergunta clássica. Só que se a gente pegar lá a teoria e tal, tá dizendo que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, de causalidade, é sobre a matéria no universo, sobre a energia no universo. Não o próprio espaço-tempo. Não, Que doideira. Aí por isso que gera essa discussão, entendeu? Não, mas continuando o negócio, expandiu. Aí foi esfriando. Aí foi esfriando. As forças até foi separando. Foi separando, tudo certinho, até que chegou um momento que os átomos começaram a... Porque os fótons chegaram, acho que no ultravioleta, no azul. Inclusive, a gente observa esses fótons hoje em dia, que são a CMB, né? A gente observa hoje em micro-ondas. Mas CMB? ali... Radiação cósmica de fundo. Radiação cósmica de fundo. Era Charlie Brown Jr. Não, mas a gente observa, inclusive tem uma imagem toda bonita dessa CMB. Então, assim, a gente diz que o universo brilha, porque o universo tá brilhando, mas a gente só não enxerga. E aí os fótons, isso foi até 300 mil anos, né? O universo continua se expandindo e aí a gente entra numa era chamada Era das Trevas, basicamente. Uau! Que não, assim, o problema é que, os átomos se formaram, só que são átomos neutros. Os fótons estavam indo embora, estavam tipo, se espalhando e não tinha uma fonte de luz ali. Por isso que a gente chama de Era das Trevas. Porque não tinha nada ali que emitisse luz. No caso, por exemplo, estrela ou um buraco negro se Nessa época alimentando. não tinha nada ainda. Não tinha nada, só tinha os átomos neutros que não eles estão neutros, né? Eles não vão emitir nada, eles estão ali de boa. E aí essa Era das Trevas é a era que, assim, o James Webb tá tentando estudar, né? Porque é ali que a gente
no final dela, que tinha nuvens ali de hidrogênio neutro, que começou a colapsar e formar as primeiras estrelas. Aí as estrelas começaram a ionizar, que é a época da reionização que o Jaime falou. Começa a ionizar, e a gente até observa tipo, alguns indícios disso.